we're gonna talk about a specific area in the world. And welcome to our... Bom, vamos lá. Vou fazer uma breve descrição de como será a aula de hoje, né? Lembrando que hoje o nosso tópico é What does Britain eat? O que né, os britânicos, né? O que as pessoas que moram ali na Britânia, né? Na Grã-Bretanha, como a gente conhece, o que eles comem, né? Como que funciona, ok? Basically, we're gonna talk about food, alright? So, of course, we're gonna talk about a specific area in the world and what kind of food do they eat, okay? That's the topic of the day, okay? So, but I have a question to you, and about you. Like, what is your favorite food? Do you, like, for example, like, normally, in my case, right, I live in Japan, but I am Brazilian, so, I mean, I like both, yeah, both kinds of food, like the Japanese food and Brazilian food, and also many other kinds of food as well. But my question is, normally we have a favorite food, right? And about you, like, what is your favorite food, okay? And of course, focus on the lesson today, okay? It's gonna be like a very nice lesson, a very interesting one, okay? And again, yeah, if you have questions, if you don't understand something, please don't forget to ask, all right? So focus on and let's go. Enjoy the lesson. English lesson. Okay, so today, como vocês conseguem ver, né, o tópico é What does Britain eat? Primeiro ponto que é o que é Britain, né? Quando a gente fala dessa palavra, né, Britain, eu acredito que todo mundo já ouviu falar dela uma vez, né? Britain, Great Britain, né? England, ok? O que eu quero dizer com isso, né? Como Britain, eu quero dizer primeiro, né? A gente chama de Britânia, né? Ok? Quando a gente fala, né, Great Britain, é a Grã-Bretanha, né? O que é isso, basicamente? Né? A gente está falando ali do Inglaterra, Escócia, né? Do que a gente conhece como Reino Unido, tá bom? Então, quando eu falo aqui para vocês, what does Britain eat? Eu quero dizer o que os britânicos, né? O pessoal que mora naquela região específica, que é composta de Inglaterra, Escócia, Irlanda, né, e País de Gales, né? O que aquele pessoal come? Qual que é a comida comum ali, tá bom? E é isso que nós vamos ver hoje aqui no What Does Britain Eat, ok? Então, vamos lá com o teacher. Como sempre, a gente tem o nosso texto aqui, né, como vocês conseguem visualizar desse lado aqui, tá bom? E daí nós temos aqui, né, ao comecinho que é, vamos fazer a leitura aqui. Read the text and answer the questions. The basic, right? Read the text, leia o texto, answer the questions, responda as perguntas. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou puxar a leitura, né, in English, of course. Eu vou deixar algumas explicações de alguns vocabulários, e daí vocês acompanham o teacher, tá bom? Então vamos lá. O title is What Does Britain Eat? That is the name of this story. And then we have a subtitle here, yeah, a little information here called bread. Again, pronunciation, bread. O que significa bread, teacher? Vamos deixar, né? Vamos deixar uma breve tradução aqui do lado. Pão. Simplesmente isso. Bread significa pão, tá bom? Então a gente sabe já que bread é pão, tudo bem? Então vamos seguir então. Deixa eu, né, eu aproximar um pouquinho aqui só para... Muito bem. Vamos lá. In the UK, around 12 million loaves of bread are sold every day, with white being the most popular variety. However, on average, people in Britain throw away 1 in every 3 slices of bread that they buy. This has led to some people freezing their bread to keep it fresh. Okay, so again, I'm gonna read again, so now I'm gonna make some comments. Eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Né? Pra gente poder entender essa história aqui. Vamos lá. In the UK. Peraí, teacher, você falou Britain, agora é UK. O que é UK? Vamos lá então. Vou deixar uma breve definition aqui, ó. Eu vou colocar UK, I'm gonna change the color for blue, okay? So let's go. UK means United Kingdom, ok? Ou seja, Reino Unido, ok? Mas peraí, não era Britain, não era Britânia? Por que é United Kingdom não, né? Não, apenas por curiosidade, né? Great Britain
e United Kingdom, Grã-Bretanha e Reino Unido é a mesma coisa. Isso só muda, né? Um é um nome mais no sentido geográfico da coisa e outro, né, é o nome do estado ali, né? Da formação de países. Ok? Apenas isso por enquanto. Então vamos lá. In the UK, ou seja, no Reino Unido, né? In the United Kingdom, around 12 million loaves of bread. Então nós temos a primeira palavrinha aqui, loaves. O que são loaves? Vamos ver aqui. Se fosse fazer uma tradução, né, direta, seria como se fosse, né, pedaços, ok? Não é fatia, né? Ok? Não é fatia, como, né? O que eu entendo por loaves of bread? Vamos lá. A gente sabe que bread é pão, ok? Muito bem. Então, para eles lá, eles usam loaves. Não sei se vocês viram. Quando a gente compra, não, vou dar um exemplo para vocês. Imagina um pão de forma, né? Ok? Ele vem fatiado, correto? Ok? Mas ele vem dentro de um pacote, né? Ele vem dentro de um pacote fechado, ok? Então, aquele pacote, imagina que aquilo não é fatiado, né? Imagina que aquele pedaço de pão ali, né? Aquilo ali ele chama um loaf, né? Como se fosse um pacote de pão, então, aquele conjunto ali. Aquele é uma unidade e aquela unidade é loaves of bread, ok? Então, vamos lá. Um, loaves of bread are sold every day, são vendidos todos os dias. With white being the most popular variety. Com a de cor branca, né? Lá eles conhecem como pão branco, né? Sendo a variedade mais popular. Lógico que eu vou deixar a imagem para vocês, né? Para vocês verem que tipo de pão que é esse, tá bom? Muito bem. However, entretanto, on average, na média, né? People in Britain throw away. Olha aqui. Essa informação aqui é interessante. Triste, mas interessante. Throw away. O que é throw away? É jogar fora. Quando você throw away something, você joga algo fora. One in every three slices. Aqui, agora nós temos sim. One in every three slices. Uma de cada 3 fatias. Ou seja, cada 3 fatias que tem ali no pacote, uma eles vão jogar fora. Ok? That they buy, que eles compram. So this has led to some people, isso, né, tem levado, né, some people freezing their bread, algumas pessoas a congelar, né, o pão deles, to keep it fresh, para manter isso fresco. Muito bem. Então, ele deu uma informação, né? Qual que é a informação aqui? Que, né, isso é bem popular ali no Reino Unido. Contudo, uma de 3 fatias de pão, né, normalmente as pessoas jogam fora, ok? E isso, o que tem? Esse resultado levou com que muitas pessoas começassem a congelar, né, os pacotes de pães que eles têm, ok? Para manter isso fresco, né? Para não deixar que estrague. Tranquilo? Então, acho que ficou fácil. Se a gente dá um texto curto, um texto de fácil compreensão, vamos para as questions, alright? Então vamos lá. Vou fazer a leitura mais uma vez só. Então, trabalha junto com o teacher, né? Vamos fazer a leitura junto para trabalhar a pronunciation. Então, let's go. In the UK, around 12 million loaves of bread are sold every day, with white being the most popular variety. However, on average, people in Britain throw away one in every 3 slices of bread that they buy, and this has led to some people freezing their bread to keep it fresh. Okay, very good. So let's move on. Let's go to the questions. Okay, if we look here, yeah, going down a little, we have question number 1. What is that question? How many loaves of bread are sold each day in the UK? Again, how many loaves of bread are sold each day in the UK? Okay, so how many? So that is the information that I have to check it out. So how many? What is that, right? Huh? O que é how many? Vocês sabem? Lembra? How many? Quantos, né? Então, basicamente aqui, né, quantos, não pedaços, né, a palavra, né, mas quantos pães, né, quantos pacotes de pães, né, são vendidos aí todos os dias no UK. Então, vamos lá. Se a gente dá uma olhadinha aqui no texto, né, rapidamente, logo no início, logo aqui no início, a gente já tem a answer, like, in the UK, around 12 million loaves of bread are sold every day, with white being the most popular variety. O que nós precisamos é só saber a quantidade. Por isso que tem how many. Então, como que eu quero a answer de vocês? Então, how many loaves of bread? Então, around 12 million. So, around 12 million
Olha que legal aqui, né? Você vê que o million não é com S igual no português, né? É só around 12 million. Só isso. Million what? Loaves of bread are sold every day. Lembrando que every day é a mesma coisa each day, né? Todos os dias, ou seja, cada dia, né? Então, around 12 million loaves of bread are sold every day, ou seja, todo dia é vendido essa quantidade. Cada dia é vendida essa quantidade, tá bom? Então é isso que o teacher espera, tá bom? Então, around 12 million loaves of bread, alright? Então, how many loaves of bread are sold each day in the UK? Around 12 million loaves of bread are sold every day, alright? So, let's go to the next one. Number 2. Why do many people in Britain throw away lots of bread? Lembra que a gente tinha aquela informação, né? Não muito legal, né? Que eles jogam pães fora, né? Fatias de pão, né? Por quê? Vamos ver. Então nós temos aqui 4 possibilities. So let's go. Why do many people in Britain throw away lots of bread? Reason number 1. Razão número 1. It's not frozen. Number 2. They don't like it. Number 3. It's no longer fresh. And number 4. They think it's lucky. Okay, again. It's not frozen, they don't like it, it's no longer fresh, they think it's lucky. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. It's not, não está, não é, né? Verbo to be. Frozen é de congelado. Então, a gente, né, acabamos de aprender uma palavrinha aqui. It's not frozen, não está congelado. Esse é o motivo, né? Não está congelado, então eles jogam fora? Maybe. Next one. They don't like it. They, eles, né? Eles e elas. Don't like, não gostam. It é o pronome, né? Referente aí ao loaves of bread, né? Ao pão, né? Eles não gostam do pão? É por isso que eles jogam fora? I don't know. It's no longer fresh. Já não está mais fresco, já não está mais ali, né? Apto para ser, né? Digerido ali, né? Para ser digerido, para ser ingerido, né? Para você comer. Então ele, às vezes ele está estragado, né? Então it's no longer fresh, ele já não está mais fresquinho. É um pão já que já pode estar estragado. Lembra que fresh, né, quando eu uso aqui, às vezes, né, no português a gente tem a noção de, ok, não está fresco, mas ainda dá para comer. Não, né? No English aqui, quando eu falo que it's not fresh, quer dizer que não, já não dá para comer mais, tá bom? Ele está estragado mesmo, né? E they think it's lucky. Eles acham que é sorte, né? Então, se jogar uma fatia de pão fora, dá sorte. Bom, tem duas aqui que são as opções mais óbvias, right? Então, vamos dar uma lida lá em cima, vamos ver se a gente consegue entender. Então, vamos lá. With white being the most popular variety. However, on average, people in Britain throw away 1 in every 3 slices of bread that they buy. This has led to some people freezing their bread to keep it fresh. Aqui, ó, se a gente fazer a interpretação dessa última parte, a gente vai saber a resposta. Então, vamos lá. This has led, ou seja, isso, né, isso levou algumas pessoas a freezing their bread to keep it, a congelar o pão para manter it fresh, para manter fresco, para manter, né, de uma maneira que o pão não fique estragado. Então, muito bem. Se o fato deles estarem jogando fora, né, uma fatia a cada 3, acabou que fizeram com que algumas pessoas, né, para acabar com isso, para mudar isso, congelassem o pão para manter fresco. Então, o motivo só pode ser um, quer dizer que o pão ele estragava rápido, né? Ele rapidamente ele já não estava mais fresco. Então, why do many people in Britain, voltando para question here, ok? Why do many people in Britain throw away lots of bread? Por que eles jogam então? Então, muito bem. A razão, só porque não está congelado? Não, não é, ok? Eles congelam por um outro motivo, mas não é por isso que eles jogam fora. É porque it's no longer fresh, ok? Porque normalmente quando eles jogam fora quer dizer que o pão já não estava mais fresco, então, né? Eles pegam e jogam fora. E após essa constatação, daí eles foram lá para o ponto de, então vamos congelar isso para manter mais tempo fresh, ok? Então, number 2, the answer is this one. Alright? No problem? So let's go on. Let's move on here. Cheese. Wow. We have cheese here. This is the second part, ok? Então, essa é a second part, né, dos nossos exercises here, ok? A gente vai trabalhar da mesma maneira. Eu vou puxar o reading, ok? A diferença é que agora
a answer, you guys are gonna have to find it, ok? Vocês vão ter que achar as answers. Então, let's go. Cheese. Cheese is a very popular food in Britain. People in the UK eat millions of kilograms of cheese a year. And for example, cheddar, the most popular cheese in the UK, is named after the warm, damp caves in Cheddar Gorge, where it used to be stored so it could mature. Wow, that's a difficult story, right? So I'm gonna read again, and then I'm gonna give you some directions on the words, okay? So follow me, pay attention on that. So again, what is the subtitle? Qual que é o subtitle da story? Cheese. So let's go. Cheese is a very popular food in Britain. People in the UK eat millions of kilograms of cheese a year. Cheddar, the most popular cheese in the UK, is named after the warm, damp caves in Cheddar Gorge, where it used to be stored so it could mature. Wow, that is a very good one. Okay, I'm gonna give you a simple explanation. Okay, so let's go. Cheese is very popular. Okay, I mean no big deal on that. Yeah, people in the UK eat millions of kilograms of cheese a year. No big deal. Cheddar is the most popular cheese in the UK. Ou seja, a gente descobriu aqui que cheddar é o queijo mais popular do UK. And is named after. Ele é nomeado através de. Como assim ele é nomeado? Quer dizer que o nome cheddar foi dado a ele por causa de. Aí ele vem aqui, ó. Warm, damp caves in Cheddar Gorge. Lembra que Cheddar Gorge é o nome de algum local, ok? Where it used to be stored. Isso costumava ser. Olha isso aqui, ó. Esse used to be costumava ser, tá bom? Então, deixa eu até marcar aqui para vocês. Lembra? O used to be, essa palavra aqui, né? Deixa eu até apagar essas do lado aqui. Used to be significa algo costumava ser. Costumava ser o quê? It used to be stored. So, it could mature. Costumava ser, né? Guardado ali, né? Então, quando você store alguma coisa, tipo o vinho, né? Quando você deixa o vinho pronto, normalmente você guarda ele ali numa adega, em um local, né? Então, a gente fala, you store the wine in some place, ok? Então, aqui, esse cheese ele era guardado dentro desse Cheddar Gorge, que é um place, e vocês vão pesquisar para mim o que é Warm Damp Caves, ok? E para que ele era colocado ali? Para que ele era, né, armazenado ali, era stored ali? So it could mature, para que isso pudesse amadurecer, ok? Então, a gente acabou, né, passando aí quase metade da explanation, ok? Então, essa é a história. Muito bem, então, prestou atenção, né? Vou eliminar as minhas notes aqui. Então, né, já fiz a explanation, so let's go to the questions. Question number 1. What conditions are good for maturing cheddar cheese? So what kind of conditions, que tipo de condições are good for maturing, para amadurecer esse queijo cheddar, né? Que tipo que é? Lembra? A gente tem ali, né? Where it used to be stored so it could mature. A gente tem a informação do local onde ele era colocado para, né, para amadurecer, para ele chegar ao ponto, né? Então era em warm, damp caves. Então você descobre o que é isso para o teacher, né? E daí, aqui, isso vai ajudar você a colocar a sua answer aqui, ok? Lembrando que tipo de answer que o teacher quer. So, what conditions are good for maturing cheddar? So, aí você escreve aqui, né? So, the good condition to what conditions are good? So the good condition to good for maturing, yeah. The good condition to mature the cheese, yeah. Então we go here. The cheese is, e aí você faz a description, ok? Olha aqui o sample que o teacher fez. The good condition to mature the cheese is, né? Or the conditions are. You have this option too. Você coloca aqui quais são as condições. É no frio, é no calor, ok? A resposta está ali dentro, alright? So, that is what you have to do. Let's go on. Next one. Wow! Ó, foi só uma question naquela lá. Então, tá facinho, né? Então, vamos... Deixa eu só chegar aqui um pouquinho pro lado.
vamos pro next story. What does Britain eat? Read the final part of the text and answer the questions, ok? Então esse aqui é a parte final do text, ok? Nós vamos fazer reading again, yeah? Let's see what we have here. Let's understand that, and then after that we're gonna work on that, okay? So, chocolate. So, many Britons love chocolate. Milk chocolate is the nation's favorite. Did you know that chocolate is made from a mixture of ingredients, including cocoa beans? Did you know that? I don't know, right? So many Britons love chocolate. So let's go. The first information that I have to you, students, right, is that this word here, Britons, is a description for people who lives in Britain, okay? If I live in the Great Britain, in Britain, I am called, eu sou chamado de Britons, okay? Só para saber. And Britain, yeah, like these people, they love chocolate. Milk chocolate is their nation's favorite. Is their favorite, the number one, okay? Did you know? That's a question. Essa é uma pergunta. Did you know that chocolate is made from a mixture of ingredients, including cocoa beans? Você sabia que é feito de uma mistura de ingredientes, incluindo, né, o cocoa beans, né, sementes de cocoa. O que é cocoa? Você sabe? Se não sabe, pesquisa essa palavra, okay? So, okay, let's suppose we understand that, yeah, we have even the picture of the chocolate here. So we go for the questions. Number 4. What does the word Britons mean? Remember, I explained that to you. I'm gonna give the explanation now. You listen to that and then you write it as an answer, okay? So Britons are people who lives or who were born in the Great Britain, in Britain, okay? So that's the thing. Okay, for example, like, oh, I am from Brazil, so I am called Brazilian. So Britons are people from Britain, okay? And number 5, let's go to the next one. What is the most popular type of chocolate in the UK? We have white, we have milk, we have dark, we have cocoa. So remember, what is the most popular type of chocolate? Remember that here we are gonna talking about chocolate, okay? So is it white, milk, dark, cocoa? So if you don't know, go back into the text, okay? The answer is here, is in this one, is in this story. And then you answer that for me, okay? Number 6, find and copy one ingredient that chocolate is made from. So again, find and copy one ingredient that chocolate is made from. So go to the text right here. And we know that chocolate is made from a mixture of ingredients. So we have one example here, right? Remember the name? It's easier, right? So get the name of this ingredient. Pega o nome desse ingrediente que tá, né? Tá sendo mostrado ali no text. You use here, okay? Find and copy one ingredient that chocolate is made from. And number 7, why has the author made the title of this text a question? Why? Why has the author, again, why has the author made the title of this text a question? Do you understand that? This one here, okay? So I'm gonna read it for you, okay? Por que o autor fez o título, né, desse texto uma pergunta? Vamos lá dar uma olhadinha? What does Britain eat? Por que tá assim, nesse formato, como uma question? Why? Think about it, give me your answer, okay? I'm gonna give like a possible, yeah, okay, a possible answer for you. So maybe you can use it to answer your thing, ok? Eu vou te dar uma possível resposta para essa aqui, né? Porque ele colocou no formato de question ali o título da história, né? Ok? Mas eu vou fazer a explanation in English, tá bom? Então, pay attention, né? Presta bastante atenção e let it go. So, in my opinion, okay, I think that he used it, yeah, like this question mark, yeah, in the question, like, what does Britain eat, okay, to make you, yeah, to make the people who are reading, right, to make the reader, okay, make he feels like, what is that, huh? You know, feel like, oh, I want to know that information, no? Like he wants to maybe to make us use our curiosity. You understand curiosity? Yeah,
make us feel like curious. Oh, let's see. So maybe we can Google, we can look for this information. That's why, okay? So I think when we put like a question mark, yeah, it makes the text, the story more interesting. So that's what I believe, you know. That's why I think he put that in a question form. All right, and especially because here, yeah, he discussed about some topics, right, in the text. He says, oh, okay, they like it, they love it, like for example, like milk chocolate is the favorite, yeah, like chocolate from the nation. So he gave some information, but not really a lot of information, not really much information. Okay, so when we have that as a question, it means, okay, we are gonna get some information here, but also you, student, can Google it, you can search for that, yeah? Você pode pesquisar por conta também. Então, that is why, esse é o motivo que eu acho que por que ele colocou desse formato, ok? Você entendeu a explicação do teacher? Se não, volta o vídeo um pouquinho, né? Foca novamente aqui, tá bom? Para você poder responder isso bem feito, alright? So, let's go. I'm gonna give you now, yeah, like what I expect, yeah, from the homework from this page here, right? So, food for thought. Don't rush. Read everything carefully and think before writing. Of course, yeah, leia tudo com cuidado, né? E pense antes de responder. Então, qual que é o homework of the day? So, let's go. Of course, yeah, we begin here talking about bread. Yeah, so of course you're gonna read the bread story. You're gonna read one time in English, one time in Portuguese, and you're gonna answer the questions. I think you remember we have already answered that, right? Which is this and this. So we have the second one here, cheese, and then he changed a little for the cheese. So I want you to read it in English, one time in English, one time in Portuguese, and send me that, okay? Of course, answer the questions, right? Okay, so that's what I want you to do, okay? And then after that, of course, we go here, what does written eat? Again, do the reading of this one, answer questions number 4, number 5, number 6, and number 7, okay? Remember that the number 7, I made an explanation. Eu fiz uma explicação do number 7 for you. So use my explanation to help your answer, okay? Write a very, very good answer, okay? So basically from this part, that's it, okay? And see you soon. Bye bye. Description, okay, about some foods and some names of the food, okay? And how we can work with that. How can we use these words, speak about them, okay? And that kind of stuff. So check it out here. For example, number 1, check your vocabulary, picture matching, write the correct words in the boxes below the pictures. Okay, so let's analyze here with me. Okay, in this exercise, basically, we have the pictures here, as you can see, right? We have these 1, 2, 3 columns of food, and we have some names here. Like, so let's follow with me. Go. Like we have here pizza, ice cream, meat, vegetables, egg, chocolate, sugar, fish, rice, cheese, bread, and biscuit. Okay, again, I'm gonna make the pronunciation again, right? Of course, like depending on what accent you use, it might be a little bit different, okay? But normally, I mean, more or less is like that, okay? So pizza, ice cream, meat, vegetables, egg, chocolate, sugar, fish, rice, cheese, bread, and biscuit. Again, biscuit. Okay, so let's see. I mean, we have this first picture here, right? I think that's easy to name, right? It's meat. Meat, in Portuguese we say carne. And if you analyze here, okay, let's suppose we're gonna learn how to describe it. Vamos supor que a gente vai aprender como descrever isso, okay? For example, okay, so meat. This meat is red, yeah, that's the color, so we're gonna make a description of the color, yellow. And for example, normally I eat meat, you know, like for dinner, for lunch, that kind of stuff, okay? And about you, question, do you like meat? Yes, no. And normally, on what meal do you eat it? Is it like on breakfast? Is it on dinner? Is it at lunch? So tell me, that's the question for the meat, okay?
And this one here, looking at the picture, do you think this is like cow meat? This is pork, chicken. So do you think you can describe it for me? So let me know. Next one, the next picture, what is the name of that? Do you know? Of course, chocolate, right? Okay, so, and how about chocolate? Do you like it? Is it good for you? Do you think you can give me an example, like maybe about 2 or 3 things that we can make with chocolate? For example, we can make ice cream. Yeah, chocolate ice cream. Also, we can make a cake. And what else? Give me some examples of food that we use chocolate to make it. Okay, so that's the second one. Number 3, what is that? Bread, right? And in this picture here, yeah, we have some descriptions, yeah, like of the bread, and I mean, we have some different kinds of bread actually in this picture. So my question to you is the same. Like when you look at that, okay, so normally on what meal, que refeição do you eat bread? Okay, and normally do you like bread with what? Like with butter? How do you like it? Tell me that. Ok? Como é que você gosta do pão? Responda isso pro teacher também, né? In English, por escrito, ok? How, for example, I like bread with da da da. Okay? And then we have ice cream. Okay, so as you can see here, we have like some colors, right? 1, 2, 3. So guess what flavors are that? Okay, only by looking at the picture. Só pelo fato de olhar nessa imagem, que flavors, que sabores que você acha que são esses? Responda pro teacher. Next one, egg, right? I mean, the very famous egg. Okay, so for example, again, yeah, egg. Where does it come from normally? Okay, what animal, what bird, like, produces egg? Do you understand that question? If you understand, answer me. So eggs comes from something, right? Sorry, an egg come from, yeah, egg comes from. Next one, the picture, this one here. Do you know what is that? Easy to, right? It's cheese. And as you can see here, I think we have 3 types of cheese, right? Check it out that. I'm gonna get closer. Take a look on the picture. 1, 2, 3. They are they are 3 different types of cheese. They have names, for example. This yellow one, normally we call this cheddar, right? The cheddar cheese. And how about these and these? Like, do you know the names? So Google that, check that information, and let me know. Okay? And also we have pizza here, right? This is one of my favorite foods. Okay, so and about you, do you like pizza? Is it one of your favorite food? What do you think about that? And what flavor is this pizza here? Can you guess? Give me your try. Okay, like what do you think? What flavor do you think is this pizza? Okay, and we have something here. What is that? By the options, probably is sugar, right? But these sugars here, they are in cube, right? So we can see here they are sugar cubes, yeah? Like, I mean, the shape, when I say cube, I mean the shape of the sugar. So my question to you is like, do you like sugar? And normally, like, what kind of food, what kind of drink do we use it? So can you give me some examples? That's another exercise for you, okay? And after that, what do we have here? This looks like a biscuit, right? Huh? Okay, yes, like this one, biscuit. Okay, so this last picture here, we call it biscuit, and I love it. You know, I really like it on the afternoon tea, for example, and normally I eat that with, let me see, something that I drink with, like with milk, chocolate. You know, like chocolate and milk together. So this is a very good food. And about you, do you like biscuits? Do you have a favorite brand? Remember that. Lembre-se que brand é marca. Tem alguma marca que você gosta? So tell me that for me, okay? And then fish. Fish, that's a very special food, right? And about you, do you like fish? What kind of fish do you like normally? Do you prefer that fried? Do you prefer it like as a soup? Or, for example, I know that we have McDonald's, right? That they have like a fish McDonald's, something like that. So, what kind of fish do you like? How is the best way to prepare the fish for you, in your opinion? Que jeito,
Se gosta do peixe, gosta ele frito, give me that. In English, of course, okay? And then we have some vegetables here, right? Wow, I like vegetables, you know, like, what do we have here? We have some tomatoes, actually have some fruits here too as well, right? So take a look on this picture, okay? Give me the names, you know, like pick up, choose 4 of the items of the fruits, of the vegetables here. Escolha 4 dessas, né? Desses vegetais, essas frutas aqui e give me the name. Escreva o nome pro teacher e manda como tarefa, alright? And the last one, rice. Wow, 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 right? So, and rice, do you eat it every day? Is it part of your diet? Is it one of your favorite foods? What? Give me something about that, okay? Give me that information and let me know, all right? So, that's it from this, okay? So what I need you to do, I mean, of course, answer the questions that I asked during the video, yeah, and of course, I mean, give me the answers in English, okay? The best way is write on the paper, send me the picture, okay? But also you can send me the audio if you want. All right, no problem. So let's go a little bit more because we have the second part. Check it out. We have some questions here. And then what I want you to do is by, I mean, looking at these pictures here, looking at these names, we're gonna use these names to complete these questions here, right? For example, complete the definitions. So it's brown and sweet. What is brown and sweet? Probably. Check it out here. What is brown and sweet? Take a look. This is brown. This is brown too, but this is not sweet. This is kind of a yellow, like light brown, not really brown, right? So give me something that is brown and sweet. So of course we get chocolate, right? So the answer for number 1, it's chocolate. So you just come here and then you write chocolate. Okay. Number 2, are all good for you? Okay, so let's go there. Give me some of these examples here, yeah, that they are all, I mean, in the plural form, okay? Something that it's plural here and they are all good. They are, everybody knows them because they are healthy. That's easy to, right? What always mom says, oh, please eat that because this is good for you. Of course, vegetables, okay? So we're gonna do that. We're gonna complete this next one with vegetables, okay? Vegetables. And we know that's vegetables with S, plural, because here is plural, right? So vegetables are all good for you. So okay, so this is something singular. Banana is an animal that lives in water. Is an animal that lives in water. Give me something from here that is an animal and lives in the water. I think it's easier, right? So what you have to do, okay, in this exercise here, is you're gonna read all these questions and complete them using the informations from this box here, right? So this is a homework for you as well, okay? So do your best on that. Pay attention on the words, pay attention on the description, okay, answer, and then send me the picture. Thank you and see you soon.
Hello and welcome to one more English lesson. Okay, so always thank you very much for being here. Okay, studying with me. So of course we have one more topic, one more lesson today, and what I'm gonna tell you today is that pay attention on the lesson because it's gonna be a very interesting lesson as we always do, right? Okay, and don't forget I have like something that is like a friendly reminder to you. Okay, when you were watching the lesson, okay, don't forget to take notes about the information that you learn. Okay, when I say take notes, I mean you write it on a paper, like make some notes about that. Okay, listen carefully. If you need, after you finish the lesson, go back the video a little, do some review. Okay, because by doing that, your skills will be improved much faster. You're gonna get much more. You're gonna get the best of the lesson for you. Okay, and please do your best for that, of course, right? Enjoy the lesson as much as you can. Okay, that is my message of the day. Okay, so focus on and let's enjoy it together. So let's go on. Tudo bem? Como vocês estão? Welcome to our English lesson, and as we always do, right, today we're gonna go for the next lesson. E hoje nós vamos aí para nossa próxima lição, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, tá bom? Então, foco hoje no material que nós temos aqui do meu lado, que é a wintry weekend, né? Ou seja, um fim de semana bem wintry. Wintry vem de winter. Winter é inverno. Então, ou seja, a gente vai ter um fim de semana aí bem, de forma, como diz, que lembra o inverno, algo bem gelado, algo bem frio, ok? E esse é o que nós vamos estudar hoje. Então, mais uma vez, pela terceira vez nesse vídeo, sejam todos bem-vindos. Foco aqui, então, que eu vou puxar a leitura em inglês, fazer as explicações em português, como sempre faço aqui. A diferença é que quanto mais nós vamos avançando, menos português eu vou usando e mais inglês eu vou adicionando, tá bom? Então, me acompanhe, tá bom? Essa, é uma aula bem special. Então, foco e aqui, let's go. Então, focus on. And we're gonna begin, on this first part here, which is the title, which is a wintry weekend, and then we have the guide here. So, read the story about a winter's day. The questions come at the end of the writing, so you need to look a little harder to find the answers. Então você precisa olhar um pouquinho, mais firme aí para encontrar as answers. So, let's go on, ok? Mais uma vez eu vou traduzir isso aqui. Leia a história sobre o dia de inverno aí, as questões, elas virão após esse texto, essa escrita aqui. Então você precisa, checar bastante, foca bastante para a gente poder encontrar as answers. Então, let's move on. Let's begin here. And then we begin the story. So, a wintry weekend, which is the title, no caso que é o título da história. So, Chris lay in bed and listened to the weather. Rain fell on the window as if someone were throwing handfuls of gravel at his house. He could hear his dog Candy barking at the garden gate, which was swinging open and shut in the wind. I'd better take her for a walk, he thought, even though it's raining, right? So this is the first part, this is the beginning of the story, okay? So we have the name, nós temos o nome do personagem que é Chris, and we have a dog in the story. And as you guys can see here, this is the name of the man, and this is the name of the dog. It is Candy, okay? So by the picture that we have here, we can see that it was raining, okay? And Chris lay in bed and listened to the weather. Ele deitou na cama, talvez fosse à noite, Então só para ter uma ideia, Rain fell on the window as if someone were throwing handfuls of gravel at his house. Então checa isso, Rain fell, a chuva caía, A chuva caía na janela como se alguém, você verifica o restante, tá bom? Estivesse fazendo alguma coisa aqui. Mas muito bem, vamos lá. Então, he could hear his dog Candy and the dog was barking. Barking. One more word for you guys. Barking means latindo, ok? O cachorro estava latindo. At the garden gate, which was swinging open and shut in the wind.
Swinging open. Remember that we are talking about the gate. Nós estamos falando do gate. O que é o gate? É o portão ali do jardim, tá bom? Então, se ele estava swinging up and shut, quer dizer que ele estava mexendo para frente, né? Abrindo e fechando, ele estava batendo, assim, tá bom? And then, I'd better take her for a walk. É melhor que eu levo ela, né, para passear, já que ela estava latindo, né? He thought, ele pensou, even though, apesar de, it's raining. Esse even though é apesar de, né? Contudo, todavia, né? Então é um contraste ali, né? Ele achou que era uma boa ideia levá-la para passear, o cachorrinho, apesar de estar chovendo. Muito bem. That's the beginning of the story. Let's move on. So going down a little, yeah, as we can hear Chris' faces, right? In this area here. So Chris got up and went downstairs. Yeah. Candy was dancing around the kitchen like a crazy puppy. Candy grabbed her lead and sat waiting by the front door. So you see, the name of the dog was Candy, and Candy really wanted to go out for a walk. O Candy, ela realmente queria, né, sair aí para fazer uma caminhada, né? Muito bem, então a gente tem a descrição do que o Chris fez, ele desceu e daí, né? Então, pesquisem isso pro teacher, essa parte aqui, e o que aconteceu aqui, tá bom? Dicas, né? Vamos lá. Candy grabbed her lead and sat waiting by the front door. Grab it é de agarrar, ela agarrou alguma coisa, vocês vão ter que pesquisar aqui que é lead, né? E ela sentou, esperando em frente à porta ali, né? Na parte de dentro, né? Dentro de casa, ela estava dentro de casa, tá bom? Então, verifica o que ela quer dizer com essa parte aqui, tá bom? Moving on. Chris opened the door. The wind was blowing the rain. Remember that I'm here in this part, right? So Chris opened the door. The wind was blowing the rain almost sideways. And the cold raindrops stung Chris' face. And he held his umbrella out in front of him like a shield to protect him. So in this part here, nessa parte, a gente tem uma description aí da chuva, né? Então ele fez uma descrição bem interessante. The wind was blowing the rain. Ou seja, o vento estava, né, soprando ali, né, a chuva, né, tava, né, fazendo força na chuva. Almost sideways, quase que, né, de lado, estava fazendo a chuva cair lateral, né? Okay? The cold raindrops stung Chris' face. Ou seja, raindrops, as gotas de chuva. Cold, gelado. Então, as gotas de chuva gelada no rosto, no Chris, no rosto do Chris. O que é? O que é stung? Então, essa palavra é para vocês pesquisarem também, ok? Pesquisa essa palavra para o teacher para a gente poder entender isso aqui melhor. And he held his umbrella out in front of him like a shield to protect him. Ok? Então, isso aqui também. Verifiquem, né, o que ele quis dizer aqui nessa parte. Alright? So, moving on. And moving on here, in this part, they made it to the end of the road. Candy's coat was soaked and her fur stuck to her back. She looked as if she had been shrunk by the rain. Okay, remember that the dog here is wet. O dog estava todo molhado, né? E o fur, palavrinha nova aqui, fur é o pelo, né? É o pelo do cachorro. Ele estava stuck to her back, então, né? Estava colado assim. Você já viu como é que é um dog quando ele fica wet, quando um cachorro fica molhado? Você viu como é que é? Né? O pelo dele fica, tipo assim, parece que eles ficam secos, né? Cachorro, gato, tudo igual. Então, por isso que ele falou, she had been, né? Parecia, she looked as, ela parecia como se ela tivesse sido shrunk by the rain. Então, palavrinha para vocês também. O que é shrunk? Pesquisa pro teacher para poder entender essa parte melhor, right? So let's go. And then in the last part of this first page here, so when they got back home, Candy shook the water out of her coat. Water sprayed everywhere. It was like another rainstorm, only this time it was inside the house. Chris wished he had put some newspaper down. So what a miserable winter's day, he said to himself. Okay, and in this way we finish the first part. Okay, again, I'm gonna give you some tips on this last part here, right? In this place here, I'm gonna
give you some informations of the words, some translations. But the goal is for you, student, to read everything, understand that, answer the questions, do the audio, yeah, record your voice reading that, and then send me that, right? So let's check that. So mais uma vez, vamos checar aqui então. When they got back home, quando eles voltaram, Candy shook the water out of her coat. Então, o que ela fez, né? Então, tradução para o teacher. Water sprayed everywhere. Spray, ele vem de spray, né? Então, a cachorrinha fez alguma coisa e água para todo lado, né? It was like another rainstorm. Olha que legal. It was like. Essa expressão aqui, it was like, parecia, né? O like, apesar de a gente conhecer ele como gostar, nesse caso, alguma coisa era like. It was like. Parecia another, outra rainstorm, outra tempestade de chuva, ok? Então, esse it was like significa que algo parecia como like, ele não fica como gostar, mas fica como parecia alguma coisa. Esse é o contexto dessa parte, ok? And only this time it was inside of the house. A diferença é que dessa vez, né? Somente dessa vez, essa tempestade era dentro de casa, ok? So, and then Chris wished, de wish, I wish, né? De desejo. Chris, ele desejou, né? Ele queria that he had to put some newspaper down. Ele desejou que ele pudesse ter colocado some newspaper. O que é newspaper? Jornais. Down, ou seja, né, embaixo, no chão. Então ele falou, olha aqui, a cachorrinha dele entrou, eles entraram, fizeram aquela bagunça, né, molharam tudo. Ele falou, Chris wished he'd put some newspaper down. Ele desejou que seria bom se ele tivesse colocado um pouco de jornal ali no chão. Tudo bem? Essa é essa parte aqui. E aí ele termina com a nossa frase icônica aqui. What a miserable winter's day, he said to himself. Nossa, que dia miserável, que dia ruim, né? Ele disse para ele mesmo. He said, ele disse to himself, para ele mesmo. Ele pensou com ele mesmo, né? Ele falou para ele mesmo. Muito bem. A gente termina aqui meio de forma trágica. Não foi um very good day para o nosso amigo Chris, ok? But no problem for you. Is it okay? I hope you are getting that, ok? Espero que vocês estejam compreendendo isso aqui. Então, vamos fazer análise rapidamente aqui, ok? Eu vou ler mais uma vez para vocês essa parte, ok? Eu li agora fazendo a explanation, right? Então eu vou passar rapidamente aqui, agora tudo em inglês, eu quero que vocês ouçam, né? E repitam com o teacher, tenta imitar a voz do teacher. Então, let's go! On a wintry weekend, Chris lay in bed and listened to the weather. Rain fell on the window as if someone were throwing handfuls of gravel at his house. He could hear his dog, Kenji, barking at the garden gate, which was swinging open and shut in the wind. I'd better take her for a walk, he thought, even though it's raining. So, Chris got up and went downstairs. Kenji was dancing around the kitchen like a crazy puppy. Kenji grabbed her lead and sat waiting by the front door. And then Chris opened the door. The wind was blowing the rain almost sideways. The cold raindrops stung Chris' face, and he held his umbrella out in front of him like a shield to protect him. So they made it to the end of the road. Candy's coat was soaked, and her fur stuck to her back. She looked as if she had been shrunk by the rain. When they got back home, Candy shook the water out of her coat. Water sprayed everywhere, and it was like another rainstorm. Only this time it was inside the house. Chris wished he had put some newspaper down. And what a miserable day, he said to himself. Very well. Okay, we have like a little sign here, which is home sweet home, right? Just lar doce lar. E let's go to the next part. Assim a gente, né, finaliza essa primeira parte da leitura, a gente vai para a segunda parte, right now. Let's go on, ok? Muito bem, então, a Winter Weekend Part 2. So, phew, né? Ele usa essa expressão, tipo assim, right? So, the first half was pretty miserable, wasn't it? A primeira parte foi bem, né? Foi bem triste, bem miserável, não foi? See what happens in the second half of the story. Então, vamos ver o que aconteceu na segunda parte da história. So, let's go.
And the next day, as soon as Chris woke up, he thought. Lembra? Thought, passado de think. Ele pensou. There was something peculiar going on. It looked unusually light inside his bedroom, and it was also very peaceful outside. So as if the whole world were fast asleep. So let's go on some words here. So as soon as, primeira expressão, presta bem atenção nisso aqui que o teacher vai falar. As soon as significa tão rápido quanto, né? Tão breve quanto. Esse as fica tão alguma coisa quanto. For example, the next day, as soon as Chris woke up, então, no dia seguinte, assim que ele, né? Tão rápido, assim que ele acordou, né? He thought, ele pensou, there was something peculiar agora, tem alguma coisa, né, peculiar, alguma coisa única acontecendo. It looked, parecia, unusually, parecia de algo que era não comum, incomum, né? Não usual ali. Ou seja, o que era não usual? O que estava estranho? Light inside his bedroom. Havia uma luz, né? Havia uma claridade ali na hora que ele acordou, que não era comum normalmente assim, no dia a dia, right? So it was also very peaceful outside. Tava muito, né? Tava muita paz, tava bem tranquilo lá de fora. As if the whole world were fast asleep. Como se todo mundo estivesse fast asleep, é estar dormindo. A mesma coisa, be sleeping. Fast asleep equals be sleeping. Okay? It's the same. So, he got out of bed, opened the curtains, and gasped. The whole world had turned white. Wow, you know, probably it was snow, right? And the trees, as árvores, looked like huge marshmallows. Remember that the word huge here, okay? This word huge means big, like a big marshmallows. And each branch, okay, so let's go. Let's make a description of a tree. Do you know a tree? Uma árvore, okay? So we have the tree, and we have like the branches. The branches são os braços da tree. A gente chama isso de galho, né? Então, branch são galhos, ok? Então, each branch, cada galho, seemed to be wearing a thick white glove. Ou seja, cada galho ali parecia que estava, né, wearing, vestindo, a thick white glove, uma luva branca espessa, né? Aquela grande, algo grande. Então, quando ele olhou a árvore, ele viu que o que ele quer dizer com isso? Provavelmente estava cheio de neve, né? Tinha neve para tudo quanto é lado, então parecia que ela estava usando luvas brancas, porque estava cheio de neve. Então, each branch seemed to be, cada galho parecia que estava wearing a thick white glove, vestindo uma luva branca bem espessa, bem grande ali, bem grossa, ok? Muito bem. And then, going down here, Chris couldn't wait to take candy out. Ele queria levar candy para fora, right? As soon as, lembra? Nós já vimos o que significa essa palavra, ok? As soon as he opened the door, she bounded outside. The snow came right up to her knees. She, a gente está falando do dog, da candy, right? Ok? Então, assim que ele opened the door, ela, né, para fora, and the snow came right up to her knees. Ela, né, dava ali na altura dos joelhos dela, ok? Muito bem, moving on. Chris picked up a hand full of snow. He squeezed it into a ball and threw it. Splat. The snowball exploded. And, in a poof of powder as it smashed beside her. She yelped happily, and he threw another one. So here, in this part, aqui nessa parte, a gente está fazendo a descrição do que o Chris, né, como que ele estava brincando com a cachorra dele ali, né? Então, he picked up a handful of snow, uma mão cheia de snow, squeezed it, pensa aqui que pode ser isso, right? Okay? Fez uma ball and threw it, okay? Splat, the snowball exploded, right? And in a puff of powder, ou seja, powder é de pozinho, né? Ok? Então virou um monte de pó ali, né? As it smashed, assim que se acertou beside her, do lado dela, right?
and she yelped happy, né? Ela meio que gritou ali feliz, né? Ela tava, a dog tava very happy, né? She was playing, right? And then he threw another one. Então ele fez mais uma e jogou, ok? Of course, they were playing with snow, ok? Eles estavam brincando com a neve. And then we go here to the last part. So pretty soon, Chris and Candy were both exhausted. Rapidamente os dois estavam exhausted. Very good. They made their way back through the snow, cold but happy. And when they got back inside, Chris rested in an armchair. What a wonderful winter's day, he exclaimed. You see? Você viu como que aqui, essa daqui nós terminamos diferente. A frase foi bem diferente da primeira parte. Ele termina com What a wonderful winter's day. Que dia maravilhoso, né? Ele fala, né? He exclaimed. E lembra da primeira parte? What a miserable winter's day. A primeira parte foi o oposto, né? Então, a primeira parte do texto, ele estava bad, ele estava triste. E aqui na second part, he's happy. Então, vou fazer uma explanation very quickly here dessa última parte. E depois eu vou fazer o reading igual eu fiz na anterior. E daí a gente vai para as questions, ok? Então, vamos fazer o reading dessa parte aqui. So, pretty soon equals very quickly. Bem rápido, né? Rapidamente. Chris and Candy were both exhausted. Eles estavam cansados ambos. Por quê? Eles estavam brincando, right? They made their way back through the snow. Então eles começaram a retornar ali para casa, né? Através da neve. Cold but happy. Estavam com frio, mas felizes, ok? And when they got back inside, quando eles retornaram, Chris rested in an armchair. Ele descansou numa armchair. O que é armchair? Tem um desenho dela aqui, ó. Ok? And what a wonderful winter's day, he exclaimed. Ele exclamou, né? Que ok? Então, eu já falei uma vez desse, se você esqueceu, dá uma pesquisada aqui, alright? So, that is the final part of the story, okay? So now, I'm gonna read again for you with no stop, okay? And then you listen, você ouça o teacher e tenta copiar, tenta ler junto comigo. Isso aqui é mais treinamento de leitura, ok? Então, let's go. The next day, as soon as Chris woke up, he thought there was something peculiar going on. It looked unusually light inside his bedroom, so it was also very peaceful outside, as if the whole world were fast asleep. And he got out of the bed, opened the curtains and gasped. The whole world had turned white. The trees looked like huge marshmallows. Each branch seemed to be wearing a thick white glove. Chris couldn't wait to take Candy out. As soon as he opened the door, she bounded outside. The snow came right up to her knees. Chris picked up a handful of snow. He squeezed it into a ball and threw it. Splat! The snowball exploded in a puff of powder as it smashed beside her. She yelped happily. He threw another one. So pretty soon, Chris and Candy were both exhausted. They made their way back through the snow, cold but happy. And when they got back inside, Chris rested in an armchair. What a wonderful winter's day, he exclaimed. And that's the end of the story. So let's go for the questions right now. Okay, so moving on. And okay, we have like kind of get some informations about that. Yeah, I mean, I made the explanations for you in Portuguese. I did the reading in English. So now we go to the questions. And of course, we have to answer that, ok? Então vamos para as perguntas agora para a gente poder responder. Lembrando que as respostas estão todas no texto que nós acabamos de ler. Então, para responder isso aqui, você lê o texto, analisa as palavras que você não sabe, você pesquisa. O que você não conseguir achar, você pergunta para o teacher, você me manda mensagem e assim a gente vai ver. Bom? Então, let's go. So read both parts of the story. Don't leave anything out. Read the whole lot, ou seja, leia tudo, não deixa nada para trás, ok? Então vamos começar com as questions. Question time! A wintry weekend questions. So, get ready for some questions about the story. Remember to look back at the story to find the answers, of course, right? Não tenta chutar
dá uma olhada lá se você não lembrar para responder, ok? So follow me. Okay, so answer. The questions below about part 1 of the story on page 30. So, essa primeira parte aqui vai ser sobre a primeira parte da story, ok? Então, question number 1. What two things could Chris hear as he lay in bed? So, again, what two things could Chris hear as he lay in bed? Então, traduzir para vocês. Que duas coisas que ele podia, que o poder no passado, né? Que era possível, que ele pôde hear, ouvir, enquanto ele deitava na cama. Então ele estava deitado na cama no começo da story e ele ouve algumas coisas, ele ouve alguns sons que vêm de fora. O que ele podia ouvir? Você pode deixar dois exemplos aqui para o teacher. That's question number 1. Number 2. What stung Chris' faces in the story? Tick one box. So remember, what stung? O que dá o rosto do Chris na story? Se você não sabe o que é stung, a gente viu isso lá no texto, ok? Eu pedi para vocês pesquisarem. Então, se não pesquisou ainda, verifica agora para poder responder. Tick one box. O que fez tal coisa no rosto dele? Foi o que? Foi bees, nettles, cold raindrops, the wind. Se você entender o que é isso, você pesquisou, você vai saber. Você vai ler o texto, ó, é isso. Ok? Next one. E claro, teacher, eu não sei o que é nettles, eu não sei o que é bees. Pesquisa também, ok? Então, o que eu fiz aqui foi pronunciation. Bees, nettles, cold raindrops, the wind. Alright? Nós temos aqui uma information yellow. Don't guess, check what the story really says. Então, não tente chutar, não tente adivinhar, né? Vá realmente atrás da informação correta, ok? E como é que eu faço isso? Corre lá nas páginas anteriores, leia e verifique. So, let's go. Number 3. Why did Chris hold his umbrella in front of himself? Why? Why? He held his umbrella in front of himself. So, if you don't know, go to the story, check the reason. Checa o porquê. Why? Por que ele fez isso? Because, ok? Não esqueça de usar, né? He did that, or ele fez isso because he ok? So this is something that you have to do. And then number 4, why did Candy, the dog, right, look like she had been shrunk? Tick one box. Por que o dog, a Candy, looked like? Por que parecia que ela had been shrunk? Mais uma vez, eu dei uma breve explicação sobre isso no texto, né? Se você não lembra, volta um pouquinho a aula, vê-la e, lógico, você pode pesquisar. Por que parecia que ela tinha sido shrunk? O que é isso? Se você não sabe, pesquisa, ok? E daí, lógico que a gente tem 4 opções aqui que você vai ter que escolher uma. Number 1, she was getting further away. Number 2, the rain was sticking her fur down. Number 3, a witch was shrinking her. And number 4, she couldn't swim. Eu ri um pouco aqui porque a witch was shrinking é engraçada. Que eu vou traduzir ela só para vocês terem uma noção. Então, por que a Candy parecia que ela tinha sido shrunk? Muito bem. Essa aqui da witch, se vocês não sabem, a witch é uma bruxa, né? Então aqui está falando que uma bruxa was shrinking, estava shrinking her. Ok? Se eu falar shrinking, eu vou dar a resposta do que é shrunk, né? Que é a mesma palavra, só que no presente continuous, ok? Mas parecia que uma bruxa havia. Tá? Bom, essa aqui vocês já podem ver, não tem bruxa nessa história. Então, obviamente, não é esse o tema, tá bom? Então, vou traduzir mais uma aqui para auxiliar vocês, só para ajudar, ok? She was getting further away. Ela estava se afastando. She was getting further. Further é de longe, distância, né? Então, ela estava indo embora, ela estava indo para longe, ok? Qual dessas 4 aqui que explica o motivo dela parecer que ela estava shrunk? Não está tão difícil, right? So, do that for me. Let's go to the second part of the questions. Dun, dun, dun. A wintry weekend questions part 2. Oh, sorry. Let's go back here. So,
These questions are a bit trickier. Have a think before answering them. Trickier means a little complicated, okay? They don't, how can I say? They don't look like what you think. Eles não são exatamente perguntas assim óbvias, o que você são. Quando a gente fala trickier, quer dizer que elas vão ter tipo pegadinha, elas vão tentar enganar você, ok? Então por isso, have a think. Pense bastante, né? Verifique, calcule com cuidado antes de responder, ok? Answer the questions below about part 2 of the story on page 31. Então essa vai ser da segunda parte da história, ok? So let's go. Question number 5. Why did the trees look like marshmallows? Por que que as trees, lembra, a gente já viu look like. Se parecem, se pareciam, né? Porque é did, é passado. Então por que que as árvores se pareciam marshmallows? Tem uma razão. Na história vai falar. Ó, they looked like marshmallows because... Ó, eu ajudei na formação da pergunta, então verifica no text. Number 6. Find and copy a word that shows that Chris and Candy were tired after playing in the snow. Tired. Lembra o que é tired? So again, find and copy, ache e copie. Você vai passar para cá, claro. Né? A word that shows, uma palavra, word é uma palavra que mostra que Chris and Candy they were tired after, depois de playing the snow, depois de brincar na neve. O que é tired? Se você descobrir o que é tired, você consegue entender a question e aí você vai lá no text e verifica que palavra que mostra isso. Vai ter alguma palavra no texto que mostra que eles estavam tired. So that's for you. Number 7. Wow, we have a lot of questions in this one, right? So look at the whole text and put these sentences in order using the numbers 1 to 4. Actually, this is a very nice activity. This is a very, very good. Why? So you read the entire text, você vai ler toda a história, e a gente tem aqui passagens, né? Nós temos passages of the story, nós temos algumas partes, e a gente precisa colocar em ordem. Que tipo de ordem, teacher? What was the first action, the second, the third, and the fourth? O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, né? Qual é a ordem dos acontecimentos de acordo com a história, according to the story. For example, vamos ver aqui o que nós temos aqui. Nós temos esse e esse. So, esse primeiro aqui é Candy ran out into the snow. Then, Chris rested in an armchair. Chris noticed it had been snowing. Chris threw snowballs. Nós temos 4 acontecimentos. Eu vou traduzir 2, o restante de vocês, depois vocês colocam. Não, esse foi o primeiro que aconteceu, esse foi o segundo, durante a história. So let's go. And Candy ran out into the snow. A Candy ela correu para fora, né, ali pulando na neve, ok? Então ela saiu, ela estava dentro de casa, ela saiu correndo para a neve. Chris rested in an armchair. So Chris descansou numa poltroninha, né? Um armchair parece um sofá, mas é aquele que só tem para uma pessoa, um lugar. Então, uma poltrona, ok? Então, ele descansou. Bom, eu tenho 2 eventos aqui. O texto traduziu 2, né? Esse aqui para vocês. Verifiquem no texto qual é a ordem e do restante vê. Aí esse foi o number 1, esse foi o number 2, esse foi o number 3 e assim por diante. Alright? Last question. Let's go on. So, write down 2 things that happened in both parts of the story. Then you have here and here. Write down é a mesma coisa, write. Escreva 2 things, 2 coisas that happened in both parts of the story, que aconteceram em ambas as partes da história, ok? Então, escreva um pouquinho, né? Algo que aconteceu na primeira e na segunda, que é mais ou menos parecido, alguma coisa ali em comum, né? Alguma coisa, opa, olha, o cachorro fez algo na primeira e ele também fez algo parecido na segunda, something like that, okay? So just check it out on the story if you see something similar and then you write, okay, in the first part is this and the second part is this. Alright, did you understand? Again, right, if you don't understand, if you miss something, if you get confused, just ask me that, okay? So these basically, okay, are the questions that you're gonna have to do for homework, right? So again, if you have questions, just let me know, alright? So, of course, good luck on this activity and let's go. See you soon, guys. Thank you.